Estreia tranquila para João Fonseca na primeira rodada de Wimbledon 2026, vitória em sets diretos sobre o veteraníssimo espanhol Roberto Bautista Agut. E o vídeo de hoje é para a gente falar rapidamente sobre esse pós-jogo. Todo mundo fez o serviço bem feito, né? O Tommy Paul ganhou rápido, o João também ganhou rápido para dar tempo do brasileiro ver o jogo do Brasil. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo antes ou depois do jogo do Brasil. Se for antes, tá todo mundo aqui na expectativa. E se for depois, eu espero que você esteja feliz vendo esse vídeo e que seja um dia completo para o esporte brasileiro. Mas estamos aqui para falar de tênis e não de futebol. Então vamos direto para a análise dessa vitória do João Fonseca. Parciais de 7-6, 6-4, 6-3. E eu falei no vídeo pré-jogo que você precisa estar inscrito no canal. Eu vou até voltar para essa tela para chamar o Saidinho aí para você se inscrever no canal. Estamos com uma meta de 10 mil inscritos até o final do ano e depende muito de você e do João. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva para trazer sorte para o brasileiro João Fonseca, que fez uma estreia tranquila. A gente estava um pouco preocupado depois da última exibição do João. O João fez um bom torneio de duplas ao lado do Altmaier em Eastbourne. Em Halle, e a gente esperava, após a desistência dele de Eastbourne, que ele pudesse encontrar alguma dificuldade nesse primeiro jogo. O Roberto Bautista Agut é um tenista muito inteligente, é um espanhol ali que não é muito bem um espanhol de saibro, um cara mais de quadras rápidas, que dá sim o seu trabalho. O João não teve aquela partida brilhante, espetacular, mas foi uma partida muito segura do João, onde ele foi pegando o ritmo ao longo da partida, Quando a gente analisa aqui os números, isso fica bem explícito. O João foi muito tranquilo em termos de serviço, sacou bem, como a gente falou que ele deveria sacar bem, porque o Bautista Agut é um dos melhores devolvedores. Você vê que o João colocou 75% do primeiro serviço em quadra, ganhou ali mais de 70% dos pontos no seu segundo saque, e mesmo assim ele foi quebrado. O Bautista Agut teve ali 5 oportunidades de quebra e acabou quebrando o João uma vez no primeiro set, em um jogo que poderia ter se complicado um pouquinho se o espanhol tivesse ganho o tie-break, mas o João acabou ganhando o tie-break, inclusive de virada, no tie-break. E no saque do espanhol, aí o João sim foi muito bem. O João teve 64% de pontos ganhos no segundo saque, teve 11 chances de quebra. Acho que se a gente puder apontar uma falha aí pro João, foi no aproveitamento de breakpoints, Ele teve um aproveitamento realmente baixo de breakpoints, inclusive no segundo set ali, quando o João tava para fechar, ele acabou fechando numa dupla falta do espanhol, ele não tava conseguindo aproveitar, mas em termos gerais, ele foi muito seguro no saque do espanhol, O espanhol não tem um grande saque, apesar que sacou bem hoje, Ele, além dele ter colocado ali 72% do saque em quadra, ele fez 8 aces. Não é muita praia dele fazer esses aces, mas quando a gente olha ali, por exemplo, a média de velocidade do serviço, o João teve 184 km por hora e o Bautista 173. Então você vê que o João saca mais rápido, inclusive o saque mais rápido dele foi 215 por hora. Então o João estava realmente num dia bom de saque. E quando o João está num dia bom de saque, é muito difícil ganhar dele, Mesmo tendo do outro lado um grande devolvedor. E o João soube, apesar de não ter aproveitado muito bem as oportunidades, ele soube jogar muito bem no saque do Bautista, subiu a rede, ganhou 64% dos pontos na rede, foi melhor que o espanhol, que também sabe volear, Então o João, acredito que em aspectos gerais, ele foi muito seguro em todos os atributos do jogo, Sacou bem, subiu bem a rede, voleou bem, tava com um forehand e um backhand bom, Tanto que você olha os erros não forçados aí, 28 erros não forçados do João contra 44 winners, então foi muito bem, muito mais winners do que erros não forçados. É até normal, num jogo de grama você ter mais winners do que erros não forçados, porque os pontos são mais curtos, não é igual no Saibro, que são longas trocas e você acaba errando mais. Tanto que o espanhol teve ali também 6 winners a mais, mas o João foi muito bem, Num jogo rápido desse, de 3-0, o João ali fazer 44 winners realmente é uma grande exibição. Então assim, tô tranquilo, porque foi uma estreia que eu tava esperando uma certa dificuldade ali de ritmo de jogo do João, a gente tava até imaginando que o João pudesse ter essa dificuldade, Normalmente o jogo da grama é um jogo que você
exige muito ritmo de jogo, né? A gente tá vendo o jogo, enquanto eu gravo esse jogo, o Sinner tá jogando e ele tá no quinto set. Eu tô até curioso para saber como é que vai terminar esse jogo, porque imagina se o Sinner é eliminado ali na primeira rodada. Acho difícil, né? Tá no quinto set aqui, 2-1 pro Sinner em games, mas isso é uma prova que o jogo da grama, ele é um jogo muito característico, ele envolve muito ritmo, né? Necessidade de ritmo. Então o João, no primeiro set, ele não jogou tão bem, né? Ele teve ali alguns breakpoints contra ele, teve a quebra, né? Não conseguiu sustentar a quebra. Teve o tie-break, começou mal o tie-break, depois se recuperou no segundo set e terceiro set, aí você já viu um João com muito mais ritmo de jogo, né? Acelerando melhor as bolas, se defendendo muito bem. Acho que um aspecto bastante positivo do jogo de hoje, que eu achei o João muito bem defensivamente, né? Se movimentando muito bem, sabendo fechar a rede, mas também tendo velocidade, né? A gente vem falando aqui alguns vídeos já que esse é um dos grandes pontos de evolução do João, né? A velocidade, a mobilidade, ele está muito mais móvel, tá mais rápido, tá se defendendo melhor. Então ele não foi aquele João explosivo de toda hora ir pra bola, mas também foi pra bola, né? Que era uma coisa que vinha acontecendo, a gente via o João, né, em algumas partidas muito passivo e tal. Caminho certo. Acho que foi um jogo bom do João, uma estreia tranquila. Primeiro set mais difícil, segundo set melhor, terceiro set melhor, né? Ele teve algumas dificuldades, ele quase foi quebrado de volta no terceiro set, mas assim, não tava pegando um cara morto, gente. O Roberto Bautista Agut é um tenista, como eu disse, ex-top 10, 38 anos, mas na grama a idade não interfere tanto quanto nos outros pisos. Então é sim um cara perigoso, é um cara que jogou bem, né? Ele não fez um jogo ruim, o espanhol, e o João acabou conquistando uma grande vitória e caminhando aí para a segunda rodada de Wimbledon. E na segunda rodada, o João Fonseca vai enfrentar o vencedor do Hijikata, o australiano, contra o Jesper de Jong, que já venceu o João, né? Seria uma das revanches. A gente até fez um vídeo recente aí de revanches aqui no canal, então tomara que seja o de Jong, até porque eu acho que o Hijikata é um adversário mais complicado pela condição, né? Na grama, o australiano costuma jogar bem, mas são dois adversários aí que qualquer um que vier, o João vai ser favorito e acredito que vença. Inclusive, essa chave deu uma bridinha ali, porque o Rublev perdeu na estreia pro Safiullin, 3-2. Então, o vencedor de João Fonseca e um desses adversários vai enfrentar ou o Safiullin ou o Zandschulp, o holandês. Então, é uma chave que está se abrindo. A gente teve o Draper aí que saiu, né? Se retirou de Wimbledon, então não vai ter mais aquele jogaço Draper e Fritz. Temos o Alcaraz de fora, o Sinner sofrendo aí na primeira rodada, então, por que não? Tá, eu acho que tá liberado sonhar, né? Tá liberado sonhar, o João tem sim condições de fazer uma grande campanha e sem o Rublev no caminho, deu uma facilitada ali para ele chegar pelo menos umas oitavas de final, talvez umas quartas de final, é possível, mas vamos um passinho de cada vez. Pré-jogo vai sair amanhã aqui no canal, então pré-jogo do João contra um desses dois adversários. Ativa a notificação, deixa o like, deixa o hype, vamos chamar energia boa pro João fazer uma grande campanha em Wimbledon, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.